muito bem-vindo. Tudo bem, Daniel? Olá, Adri. Olá, Felipe. Grande Rovai. Estamos aqui presentes. Um abraço para toda a comunidade da Fórum, que está aqui no chat. Muito legal os comentários e que estava acompanhando. E o José Cruz tinha mandado uma pergunta, Rovai, que é você tem visto as pesquisas... Acho que é para o Felipe. Mas a gente pode começar falando sobre isso, né? Você tem visto as pesquisas para o Senado no Distrito Federal, no Rio, em São Paulo, Rio Grande do Sul e até Paraná. Se os candidatos de esquerda se juntarem, faz um senador. Felipe tem... Eu não... todos se juntarem para, né, unificar um nome, aí faria um senador no Distrito Federal, no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e até no Paraná. Não faz. Eu tenho visto as pesquisas, mas eu lamento dizer que não faz, porque são 2 votos para o Senado. Vai acontecer o que aconteceu na eleição de 8 anos atrás, 7 anos atrás, vai fazer 8 anos. Aqui no Rio de Janeiro, achava-se que se elegeu o Molon e um candidato da direita. Acabou que se elegeu o Flávio Bolsonaro e o outro candidato da direita. No Rio Grande do Sul, também. No Paraná, a mesma coisa. Então, tem que se vestir... Na eleição passada, só para corrigir, para não, né, na eleição passada foi um senador só, nessa é 2. 2, então, mas são 2 votos. Disputou... Não, é verdade. Verdade. Não, Molon disputou a eleição passada, é verdade, disputou outra vaga. Mas o que eu quero dizer é, se juntar todos, vai juntar os votos que a esquerda tem para uma vaga, só que são 2 vagas com 2 votos. O que acontece é que a direita tem maioria, então tem que haver uma composição com o centro. Pode até ser um candidato de esquerda, desde que apoiado pelo centro. É isso que eu digo. Se não houver uma composição, não vão conseguir eleger senadores, e aí a gente perde a última fronteira contra a ditadura, que é o Senado. É o Senado que nos protege de impeachment de ministro do Supremo, que nos protege de uma série de barbáries que podem acontecer se a extrema-direita tiver maioria constitucional. Até se tiver só maioria. Pode fazer um estrago na democracia brasileira de dentro para fora. Então, eu defendo a composição com candidatos como o Rodrigo Pacheco em Minas, que eu já citei, como a Ava Santiago em Goiás, como pessoas que são do campo progressista, mas que conseguem furar a bolha. Conseguem furar a bolha pelo centro e até algumas vezes pela direita. São candidatos respeitados. Quer dizer que a gente não vai lançar candidato à esquerda? Não, não quer dizer. Onde é competitivo, tem que lançar. No Nordeste, eu acho que tem que lançar. No Rio Grande do Sul, talvez. Talvez a gente consiga ter um candidato competitivo no Rio Grande do Sul. Né? Pode ser. São Paulo, eu acho que consegue. São Paulo, talvez, consiga. Mas aqui no Rio... Candidato a senador, eu acho que ele teria grande chance de se eleger, mas... Aqui no Rio, não. Acho Goiás muito pouco provável. Paraná também é pouco provável. Por isso que eu acho que tem que ter uma composição. É isso. Eu citei 2 nomes aqui, depois eu posso trazer mais. O nosso Daniel Cara foi candidato ao Senado em 2018, né, Daniel? Sim, e vivi essa eleição. E concordo com o Felipe, inclusive considero, Rovai, que se não for alguém do porte do Haddad, como você citou, ou uma pessoa que tenha ampla adesão de setores do centro, é o caso do Haddad, por exemplo, mas, por exemplo, eventualmente um Geraldo Alckmin, é muito difícil eleger em São Paulo um senador no nosso campo. É sempre bom lembrar que nessa eleição, que foi a eleição que eu participei, o Suplicy estava com muita vantagem até a última semana, tanto nas pesquisas internas, uma vantagem bem menor, já se aproximando de um empate, nas pesquisas que são de divulgação geral. E o que ocorreu efetivamente é que se elegeu o Major Olímpio e também a Mara Gabrilli. E logo depois, né, o Major Olímpio veio a falecer. Então, é uma eleição que parece ser uma eleição facilitada, porque, segundo a tradição anterior a 2018, em quase todos os lugares elegia uma pessoa de cada espectro político, pelo menos nos estados que têm maior número de eleitores, essa realidade já deixou de existir. Aquela eleição também concorreu a presidenta Dilma Rousseff, em Minas Gerais, e ela não conseguiu a eleição. E a gente se comunicava, né? As campanhas se comunicavam dentro do nosso campo, e foi uma eleição muito difícil. Pelo Partido dos Trabalhadores saiu o Eduardo Suplicy e o Gilmar Tato, pelo PSOL saiu
eu e a Silvia Ferraro, que hoje participa de uma bancada coletiva na Câmara dos Vereadores, é a cabeça dessa bancada coletiva, que é uma bancada feminista. E o cenário que se apresenta efetivamente é esse cenário que o Felipe trouxe. Eu tenho viajado agora faz um tempo, né, mas fui já esse ano para o Centro-Oeste, fui para o Nordeste, e o cenário é muito difícil, é bastante difícil em relação ao Senado, exatamente pelo fato de que a extrema-direita e a direita ela prioriza essa eleição. E há alguns acordos, né, Felipe, que estão sendo já afirmados entre esses dois campos. Para estrangular o espaço da centro-esquerda e da esquerda, a extrema-direita tem tido o projeto de eleger um senador em lugares que ela não consegue eleger dois. Eleger um senador e trazer um candidato de direita para a concorrência no Senado. Isso está sendo discutido, inclusive, em São Paulo. Então, o Derrite, por exemplo, ele já se afirma como pré-candidato ao Senado, né, nas conversas de bastidor, etc. Essa informação que tem circulado na imprensa e que a gente recebe também nos bastidores. Então, a aposta da extrema-direita pode ser surpreendente para o nosso campo, porque pode ser uma aposta de priorizar a eleição para o parlamento ao invés da eleição para a presidência diante do risco iminente de prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, na prática, o que está em jogo é que a extrema-direita está tomando a decisão estratégica que a esquerda e a centro-esquerda nunca tiveram coragem de tomar, que diante de uma derrota iminente, por conta do fato de que o presidente Lula tem se recuperado nas pesquisas, isso tem sido sentido, né? A gente precisa ver a próxima rodada, mas a informação que a gente tem é que o presidente Lula vem recuperando o terreno, o cenário internacional é favorável a ele. Eu costumo dizer que o Lula é presidente de jogo grande, então ele nesse cenário mundial complexo, eu imagino, pelo que a gente tem de histórico do Lula, que ele vai ter a capacidade de saber tirar vantagem desse cenário de disputa entre Estados Unidos e China, nessa guerra comercial que é global, mas que centralmente tem esses dois atores, Estados Unidos tentando controlar a economia chinesa, tentando impor derrotas à economia chinesa, não tem sido bem sucedido, mas o Brasil emerge como grande produtor de commodities e exportador para a China, substituindo, inclusive, os Estados Unidos em relação aos produtos como a soja. Então, a tendência é o presidente Lula ter aí uma capacidade de utilização da vantagem estratégica desse cenário global e pode ser um candidato muito difícil de ser derrotado até 2026, substituindo aí e superando essas análises mais pessimistas que têm sido feitas. E nesse cenário, a disputa da extrema-direita vai ser pelo parlamento. E eu imagino, Rovai, Felipe e Dri, que esse cenário que se apresenta para o futuro é um cenário muito difícil da gente conseguir e ter um bom desempenho, porque essa tem sido a tradição dos últimos anos, na eleição presidencial comparado a um bom desempenho, alavancando um bom desempenho nas eleições estaduais que elegem os deputados federais, os senadores e os governadores. Então, eu acredito que a extrema-direita vai tentar constituir uma base muito forte para ir vir de forma muito sólida em 2030 e para causar derrotas avassaladoras no Congresso Nacional, especialmente no Senado, entre 2027 e 2030. Então, o cenário é preocupante e a gente precisa tentar reverter essa tendência. Está ficando tarde, viu? Eu tenho que ser sincero com vocês, porque como a esquerda e a centro-esquerda não estão discutindo o parlamento nesse momento, está ficando tarde, a articulação é explícita. O Bolsonaro, inclusive, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, falou sobre esse tema, né? Ele pede, inclusive, a principal fala dele, substantiva no Rio de Janeiro, é ter a chance de ter a maioria da Câmara e a maioria do Senado, não sei se maioria qualificada, ou seja, 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado. Não sei se vocês acompanharam essas declarações dele. Então, esse é o cenário que a gente vai ter que enfrentar e vai precisar se preparar para ele. Está ficando tarde, né? Mas a gente tem condições de fazer esse enfrentamento se começar já. E por que você acha que ainda não foi feito esse debate? Faltam nomes, faltam lideranças? A liderança se cria, né? Uma ótima pergunta essa, Adri. Liderança se cria, mas aí é preciso ter uma generosidade enorme de campo e uma visão estratégica de campo.
indiscutivelmente, em termos de liderança, o Bolsonaro é uma liderança da extrema-direita e da direita. Ele articula, ele não é uma pessoa sozinha, ele tem todo uma equipe, um entourage em torno dele que formula essas estratégias, né? Por exemplo, tem o Valdemar da Costa Neto, que a gente pode aqui discutir extensamente sobre o histórico do Valdemar da Costa Neto, mas dizer que ele não é uma pessoa estratégica é um equívoco. Ele é uma pessoa estratégica. Tem Gilberto Kassab, do Tarcísio, aqui em São Paulo. É sempre bom lembrar que o Bolsonaro fez gestões junto ao Gilberto Kassab sobre o projeto da anistia. O PSD é um partido complexo, ele fala sim para os dois lados, né? Ele sabe jogar muito bem, tanto com a direita como com o governo Lula. Então, eu vejo que no nosso campo falta coesão, acho que esse é o ponto principal, falta um sentido de generosidade que seja um sentido relacionado a uma reflexão sobre o campo, e a gente também está muito pressionado pelo cenário nacional. É um campo que está asfixiado. Está asfixiado, verdade seja dita, desde 2013. Né? Eu não estou entre aqueles que acham que as jornadas de junho alimentaram a extrema-direita a partir da liderança dos jovens. Eu acho que elas alimentaram porque os jovens foram utilizados. Né? As jornadas de junho foram cooptadas pela extrema-direita. Mas, a partir dali, o nosso campo está nas cordas, né? E tem estado nas cordas. Com uma única liderança que nós temos. Nossa liderança se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Qualquer pessoa que divirja disso não está analisando a realidade. Eu não estou aqui elogiando o Lula ou criticando o Lula. Estou dando um fato. Né? Eu acho que o Lula é o melhor presidente para esse momento global que nós estamos vivendo. O Brasil não teria ninguém melhor do que o Lula para fazer esse enfrentamento, né? Para saber lidar com esse cenário. Mas o governo Lula tem cometido erros graves na área de educação, na economia, que são questões que vão ter que ser corrigidas, e o cenário internacional pode ser positivo. Agora, pensar estrategicamente é muito difícil para o nosso campo, infelizmente. E essa é uma questão que tem que ser resolvida. Por exemplo, teve um bom ensaio disso, da tentativa de união da esquerda em São Paulo, que de fato ocorreu, mas não foi vitoriosa, em torno da candidatura do Boulos, é um bom sinal. Só que isso teria que acontecer em todos os lugares, né? E foi, em muitos aspectos, traumático o processo aqui em São Paulo, né? Então, esse aspecto precisa ser considerado, né? Foi traumática em alguns momentos, porque é uma relação que é complexa. Agora, toda relação vai ter trauma, então é melhor insistir nessa toada, insistir na união do campo, do que ficar fracionado. Agora tem uma dificuldade para a união do campo. Hoje é um campo com duas posições. Existe uma posição em torno do PSOL e do PCdoB, liderada pelo Partido dos Trabalhadores, que é de longe o maior partido, e tem também um outro campo que dialoga com esse, mas com muitas disenções, que é o campo que envolve PSB, PDT, a própria rede, que, embora esteja federada com o PSOL, tem dado demonstrações de uma aproximação maior com o PSB e PDT. O PV próprio, que está também na federação do PT com o PCdoB, ele tem se aproximado mais desse outro setor. Então, vai ter dois grupos aí que eu não sei se vão se transformar em federações, mas provavelmente não. O PDT não quer federar, por exemplo, mas vai ser um cenário de uma certa divisão dentro do nosso campo para um processo eleitoral que vai ser muito complexo. Por exemplo, São Paulo, pode ser que o PSB lance candidato ao Senado e o Partido dos Trabalhadores e o PSOL lancem outro candidato ao Senado. Isso é muito negativo. Aí aumenta a dificuldade nossa diante da análise que eu concordo do Felipe. Mas sendo duas vagas, até que dá, né? Você lança dois candidatos e tenta puxar o voto dos dois ali. Mas é que se dividir, vai, não dá. Não dá, se dividir não dá. A esquerda teria que ter, esse campo todo teria que ter um candidato em cada estado. E uma união enorme em torno desse candidato. Por exemplo, aí não, porque, por exemplo, Maranhão a gente elegeu 2, Ceará a gente elegeu 2, Bahia a gente elegeu 2. Nesses estados, tá certo, tem razão. Estou falando a realidade do centro-sul. A realidade é diferente nesses estados. Nos outros estados, enquanto o campo da extrema-direita tem uma organicidade gigantesca, então eles vão lá
e votam nos dois candidatos mesmo indicados. O campo progressista não tem essa história de votar nos dois. Por isso que eu concordo com o Daniel. Nos estados mais ao sul tem que ter um só. Do sudeste para o sul, centro-oeste, um candidato só para identificar e botar todo o voto nele, para a gente conseguir pelo menos uma vaga. No Nordeste, não. No Nordeste dá para lançar dois. Isso. Mas a partir de sul, centro-oeste, sudeste, um candidato e toda a massa de informações, propaganda em torno deles. A gente tem que disputar pelo menos para ganhar um em cada estado. E aí tem que ser um equilibrado. Por exemplo, para reforçar, assim, para ver como uma coisa mais complexa, Ceará, provavelmente sai um candidato de centro-esquerda e esquerda, pode ser o Guimarães, né, que hoje tem um desempenho importante na liderança do governo, na Câmara dos Deputados. Tenho divergência com várias posições do Guimarães, mas inegavelmente é uma liderança, então esse aspecto precisa ser reconhecido, e muito provavelmente é lançado um candidato numa aliança com o Cid Gomes, um candidato bastante ao centro, quase à direita. Só para te dar um exemplo, Rovai, que o nosso campo também tem as suas complexidades, porque o PT sozinho, ou o PSB, porque o que ocorre? Como que funciona a política no Nordeste? São alguns partidos que têm hegemonia. Paraíba, Pernambuco, PSB, Rio Grande do Norte, Bahia, PT, Piauí, PT, e aí os outros estados navegam. Maranhão, por exemplo, hoje é uma situação complexa que nós temos no Maranhão. Mas é a renovação do mandato do Cid Gomes, não é, Daniel? É a candidatura dele. Dele. Só há o risco do Cid ser o candidato ao governo. Eu imagino que não deva acontecer, mas há o risco disso ocorrer. De qualquer maneira, o Cid e o Camilo dividem a hegemonia do Estado. O Camilo hoje tem mais poder do que o Cid, porque ele é o dono da caneta, tanto pelo fato de que está no Ministério da Educação, como também pelo fato de que ele elegeu o governador e o prefeito de Fortaleza, o Eumano. E é a liderança real do Eumano. Só que, por outro lado, se existir um fracionamento com o Cid, a relação histórica dos prefeitos do Ceará, que quem elege mesmo no Ceará, os grandes eleitores são os prefeitos, e também a mesma coisa ocorre na Bahia. O sistema montado pelo Jacques Wagner e depois aprofundado pelo Rui Costa na Bahia é um esquema de trabalho junto aos prefeitos. Né? Esquema, eu estou dizendo no aspecto da estruturação, né? Não tem nada de óbice em relação a isso. O que ocorre? O Cid tem o poder da relação com a maior parte dos prefeitos. É sempre bom lembrar que o Cid tem o partido dele, o PSB, que antes era liderado pelo pai do Camilo, mas hoje é pelo Cid, tem uma grande quantidade de prefeitos e coordena uma série de tomadas de decisão. Então, qual vai ser o ponto de convergência? A concorrência para o Senado. O Cid tem demonstrado algum desinteresse no Senado Federal. Porque o Senado é uma casa dura, cara. Assim, o Senado é como a Câmara, né? Só que é mais rebuscada. É aquela ideia do Senado, o seu prato virado para baixo, do Oscar Niemeyer, o lema do Império à República, né? Ele carrega, para uma pessoa dinâmica como o Cid, ele carrega uma liturgia que é muito pesada. E ele tem demonstrado o desgaste. Ele é um grande candidato a governador. Então, o cenário, mesmo nesses estados, é um cenário complexo. O que nós temos de certeza? Pernambuco, Humberto Costa deve sair, e é um ótimo candidato, muito forte. O Humberto Costa hoje consegue ir para além do PT, ele não vai para além do Lula, mas ele vai para além do PT em Pernambuco. O Lula é a maior força política de Pernambuco, fora os dois grandes concorrentes, né? Especialmente o PSB. O João Campos, a família Campos. Mas quem é o outro candidato em Pernambuco? Então, enfim, é só para reiterar que essa é a grande disputa, na minha opinião. Eu acho que quando eu cheguei, o Felipe estava tratando desse assunto. E essa é uma disputa muito central, porque é aí onde estão as fichas da extrema-direita. Ainda está muito cedo para a gente fazer conjecturas, porque em Brasília e na política nacional é como as nuvens, né? As nuvens no céu, tudo pode mudar, né? Elas estão ali, depois elas deixam de estar ali, enfim. A política é muito dinâmica, o cenário internacional pode transformar o Lula em imbatível, ou pode atrapalhar de vez o governo Lula. Então, eu imagino que não. Então, a gente está
uma eleição, prestes a enfrentar uma eleição, que vai ser uma eleição muito curiosa. Mas a tendência tem duas possibilidades: ser uma eleição complexa, como foi 89, como foi 2018, mas até mais parecida com 89, né, com muitos candidatos, uma eleição pulverizada, ou pode ser uma eleição que desde o início já tem uma polarização Lula contra a extrema-direita. Então, preciso ver o que vai acontecer. Com uma chance da extrema-direita se fracionar, Rovai. Essa é uma possibilidade, porque com a ausência do Bolsonaro, vai ter que lançar muitos candidatos, porque ela não vai conseguir controlar. O Bolsonaro é como o Lula, ele acaba sendo o ponto gravitacional dos campos, né? O Lula é o ponto gravitacional da centro-esquerda e da esquerda, o Bolsonaro da extrema-direita e da direita. Então, o cenário é um cenário complexo, né? Um jogo que está para ser jogado. O problema é que o nosso campo está jogando pouco nessa complexidade estratégica que é preciso ser avaliada, né? O Saulo Cruz chama a atenção aqui que tem a Marília Reis para o Senado de Pernambuco. É verdade, ela quer ser candidata ao Senado e é uma candidata muito forte, né? Forte porque está se recuperando de forma muito inteligente, né? Está reconstruindo a história dela em Pernambuco e tem feito isso com muita habilidade. Então, é uma boa candidata. Agora, o Humberto Costa é um candidato forte também. Aí já começa a ter, Rovai. Aí, lá você vai ter que lançar dois, né? Não tem papo. Tentar fazer barba, cabelo e bigode. Agora, depende do seguinte, se vai ter um cenário de aliança ou vai ter uma disputa entre a Raquel e o João Campos. Porque a Raquel está se recuperando no cenário pernambucano, o governo dela está com uma avaliação já mais alta, já não é aquela coisa barbado, o João vai chegar lá e vai detonar. Não é mais isso. É verdade. Temos que lembrar, alguém lembrou aí, mas eu já estava tentando interferir nisso, que no Rio Grande do Norte, o Rogério Marinho se elegeu na única vaga na última eleição, com a gente tendo a senadora Fátima Bezerra, acho que, se não me engano, foi eleita no primeiro turno como governadora, então, não conseguiu eleger o único candidato ao Senado. Então, olha, como o Daniel disse, é complexo em alguns estados. Talvez no Rio Grande do Norte a gente não consiga lançar dois, por exemplo, já que quando tivemos um, só perdemos. É complexo isso, é complexo. A extrema-direita pode fazer alguns senadores... Sempre o estado mais inóspito do Nordeste para as candidaturas de esquerda, né? Tanto que ganhou. Alagoas também né? Alagoas e Sergipe também são. Rio Grande do Norte é muito difícil. A primeira vez que se ganhou foi agora. Alagoas também é um estado difícil. Mas Alagoas vai acontecer o quê? Alagoas vai vir o Renan Calheiros. E quem vai vir na chapa? O Lula está fazendo uma aproximação com o Lira ali. O Lira é um cara confiável. Mas então, a Alagoas, a despeito de ser inóspita para o PT, ela tem um aliado forte, né? E esse aliado é o Renan. Eu acho que a tendência ali é o Renan eleger pelo menos um senador dos dois. O Lira pode querer sair ao Senado? Sei lá, eu tenho dúvida se o Lira arriscaria isso. Porque o Lira é bom de Congresso, bom de parlamento, ele é cacique dentro, mas não é bom de voto. Né? Ele não é o cara que tem voto em Alagoas. Então... Ele e a família dele tem, mas é difícil para o Senado. O pai dele foi senador, né? O Senado é muito difícil. Ele elegeu com muita vantagem o prefeito de Maceió, que é uma eleição completamente interessante ali e eu diria surpreendente. Mas não é um cara dele, né? O JHC é um cara meio livre ali. Ele joga para os dois lados, né? Ele faz uma política de boa vizinhança. Mas ele tem compromisso com o Lira, né? Agora, eu acho que o Lula está certo de fazer. O Lula tem que conversar com todo mundo, né? Só que é esse ponto que o Felipe trouxe. Ele é confiável, é difícil dizer. Mas o movimento está correto, né? Como também está correto em relação ao Hugo Mota. Tem sido feito um movimento mais correto. Esse ano começa com o governo patinando em popularidade, mas acertando algumas posições que precisava já ter acertado antes. Então, essa questão precisa ser reconhecida. Agora, o maior problema do governo, que precisa ser urgentemente corrigido, se dá na questão econômica e nas áreas.
saúde, educação, tem complexidades ali que precisam ser corrigidas, mas pode ser que isso não pese tanto por conta do cenário internacional, o que é complexo, né? Que é ruim também, mas não pese tanto pela habilidade do Lula de gerir tudo, né? Eu acho que, eu vou repetir, eu não vejo ninguém melhor do que o Lula. O Brasil não teria nenhum presidente tão capaz de enfrentar a situação internacional atual quanto o Lula, maior do que ele nesse caso, mas aí é também porque a comparação é até indevida, porque a complexidade era maior naquele momento, mas que soube aproveitar muito bem o cenário foi o Vargas, né, no cenário de eclosão da Segunda Guerra, né? Enfim, são os dois grandes, na minha opinião, são os dois grandes estadistas que o Brasil já teve, né? E depois, no prateleira muito abaixo, vem outros, né? Pode falar. Fala, Adri. Não, você falou que acha que a popularidade do governo vai aumentar, que é uma tendência nas próximas pesquisas. Queria que você comentasse isso. E o que você acha que teria que melhorar na área de educação, que é a sua área, né? Como você está vendo a educação? A gente até deu uma notícia agora há pouco, que da inauguração de um novo campus na Federal Fluminense ontem, né? Super legal. Sim, então, que bom que isso foi feito, né? Na educação, Dri, tem dois desafios estratégicos, né, que eu acho que são bem preocupantes. O primeiro deles o primeiro desafio é o fato de que hoje a educação ela não é sistêmica para o Brasil, para a economia brasileira. O que significa isso? Como é um país que se desindustrializa, o Brasil começa a ter dificuldades educacionais enormes. Eu vou te dar um dado que é um dado de correlação, ou seja, não tem como a gente cravar que existe causalidade, mas muito provavelmente, ao longo do tempo, a gente vai conseguir provar essa causalidade. Os países que vão bem no PISA, eu sou crítico ao PISA, o Exame Internacional dos Estudantes feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas os países que vão bem no PISA são países que estão vivendo o auge da industrialização. Quando as pessoas falam da Finlândia, elas se esquecem do fato de que a Finlândia vivia, no momento da década de 2000 a 2010, sua melhor fase na história. A Finlândia era praticamente o hub de uma empresa que era uma empresa global, que era determinante e líder global num segmento que era o segmento dos celulares e da transmissão de dados, que era a Nokia, que depois foi engolida definitivamente pela Apple, pelo advento do smartphone, e posteriormente pela China. China dominando o mercado das telecomunicações. A China já está pensando no 7G, a gente está começando a usufruir no Brasil o 5G para conexão de celulares, né? A tecnologia de conexão de celulares. Então, no caso brasileiro, a educação não é sistêmica. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que o Brasil ainda tem uma demanda, que foi o que ocorreu ontem, por expansão de matrículas, especialmente na educação superior. E aí o governo Lula acerta. O que o governo Lula tem errado? Ele está tentando gerir a política educacional de forma neoliberal. Então, ele faz essa ação de expansão da educação, que não dialoga com o projeto econômico, porque o projeto econômico precisa ser de reindustrialização, esse é o primeiro problema. Em segundo lugar, o governo Lula, quando se trata da expansão, ele acerta na educação superior, mas erra, por exemplo, em relação à estratégia da educação técnica profissionalizante de nível médio, em que ele está estimulando uma expansão que não é pelos IFES. E a expansão pelos IFES é a que é estratégica. Qual a expansão que ele está estimulando? É uma expansão pelas redes estaduais do itinerário formativo que tem sido ofertado com péssima qualidade. Então, o problema é de projeto, e é de conversão entre o projeto econômico e o projeto educacional. Repito, os países que estão indo bem no mundo são aqueles que se industrializam avassaladoramente a cada ano, né? Então, eu estou falando de China, estou falando de Singapura, que aí não é industrialização, mas é um hub da industrialização como um ponto ali do sul da Ásia. Estou falando, efetivamente, de uma retomada do Japão, que tenta se reindustrializar, no caso, ampliar a sua industrialização, né, para ser mais adequado. É o caso do Vietnã, que é um país interessantíssimo, que a gente tem que estudar mais. Enfim, o sul da Ásia ali vive, eu acredito que o século dele, século século XXI, de 2001 a 2100 é o século do sul da Ásia, né? E provavelmente a grande disputa aí a partir de 2050 vai ser entre China e Índia. E aí é uma disputa de titãs, né? Porque
são sociedades milenares, então vão ter muitos elementos aí de disputa em relação ao crescimento econômico, né? Os Estados Unidos ainda vai fazer parte desse jogo. Os Estados Unidos não vai ser descartado, como alguns analistas preveem, pelo poderio econômico e militar que ele acumulou no século XX, né, no final do século XX. Vai se fazer uma pergunta, eu te cortei. Não, nem lembro a pergunta, mas eu estava olhando aqui o cenário, voltando ao assunto de Alagoas, né? Alguém falou, tem pesquisa lá em Alagoas, e tem mesmo. Teve uma pesquisa realizada agora, final, eu cheguei a ver de dezembro de 2024. O Renan Filho é candidato à reeleição lá, né? Então, ou a eleição, ele está no governo, né? Ele está no ministério. Ele sairia candidato a governador. E ele tem 47% de intenções de voto contra 37% desse JHC, que é o prefeito da capital, de Maceió. E na corrida pelo Senado, o Renan tem 41% e o Lira 29%. Seria uma eleição, se esses grupos se organizarem assim, JHC, Lira e os dois, Renanzinho e Renan Pai, vai ser uma eleição disputada, mas eu acho que o JHC, muito provavelmente, é capaz de ser ele candidato ao Senado. Isso. Também acho. Que ele conseguiria compor com os dois grupos. É muito boa análise, Rovaia. É muito provável isso. De qualquer forma, ele teria que renunciar à prefeitura até abril. E aí isso enfraquece um pouco. Enfraquece. De qualquer maneira, para governador ou para prefeito, ou para senador, né? Tem uma pergunta, o Rafael Quaresma, a gente já está aqui com o Paulo Nogueira, já vamos entrevistá-lo também sobre essa questão das tarifas, situação internacional, mas o Rafael Quaresma perguntou, o pessoal estará com Lula no primeiro turno de 2026? E deixa eu falar todos, aí eu passo para o Daniel fazer a sua fala final. Saulo Crustes, tem a Marília Reis para o Senado de Pernambuco. José Cruz diz, numa pesquisa para Senado em Alagoas, Lira aparece em quarto. A Fernanda DS diz, infelizmente o pessoal tem a ala da Sâmia que está sempre contra a frente em apoio ao governo Lula. Isso alimenta uma esquerda que acaba faltando na hora H. Daniel. Vamos lá. Primeiro sobre o apoio ao presidente Lula. Hoje, a ala majoritária do PSOL, que pode ter em torno aí no próximo Congresso de 75% a 85% do partido, que eu imagino que vai estar mais ou menos em torno disso, ela tem demonstrado um trabalho e uma manifestação muito sólida em defesa do apoio ao presidente Lula. Então, acho que isso é praticamente líquido e certo. Porém, não é pacífico dentro do partido, porque o que ocorre? É que eu estou fazendo uma análise, tá? Não estou nem me colocando como filiado. O que ocorre? O grupo majoritário do PSOL, amplamente majoritário, ele tem uma identidade eleitoral muito mais próxima do PT do que do próprio PSOL. O eleitor do PSOL, ele se identifica mais com a ala à esquerda do partido, que é minoritária. O eleitor original do PSOL, que são classes médias, de alta escolaridade, em alguns centros urbanos brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, uma ala em Fortaleza, com, na minha opinião, o melhor deputado estadual do Brasil, que é o Renato Roseno. E falo isso com a maior tranquilidade, porque o Renato é impressionante, cuida de muitas agendas. O próprio Renato, que dialoga bem com o campo majoritário do PSOL, embora esteja mais à esquerda. Então, o cenário do PSOL é um cenário complexo, porque muito provavelmente fecha um apoio ao governo, a uma recandidatura do presidente Lula, e uma outra ala vai tentar tensionar. O que eu acho disso tudo, Dri? E aí, já finalizando as duas questões. O que eu acho é que era preciso saber construir uma linha de apoio, mas que mantivesse a identidade do partido, que significa, para algumas políticas em especial,
fazer uma crítica responsável que fosse uma crítica que colaborasse com o governo para a correção de rumos. Isso não tem sido feito por nenhuma das duas forças, e esse é um problema que tem preocupado diversas pessoas dentro do partido, especialmente a maior figura do partido, incomparavelmente a maior figura do partido, que é a deputada Luiza Erundina. Então, o cenário é um cenário para o pessoal muito difícil, sob o risco do pessoal deixar de ter relevância eleitoral. É um risco que o pessoal começa a correr a partir de agora, porque é um partido que teve na última eleição uma curva de queda, né? Perdeu vereadores, perdeu prefeituras, então é um sinal de alerta aí que precisa ser enfrentado com responsabilidade pelo conjunto do partido, que me inclui, né? Eu sou filiado ao PSOL nesse momento. Muito bem, Daniel. Te agradecer aí pela participação. Sempre um prazer estar contigo, meu amigo. Bola para frente, que atrás vem gente. É isso aí. E a Fernanda está dizendo, hora do PSOL, PCdoB, ampliar seus deputados. 13 e 6 é muito pouco, o PT tem 68, pelo menos 30, está tendo mais força, não dá para ficar nas costas do PT reclamando. A vida é dura, né? Mas... Olha, se mantiver os 13, o pessoal acho que já... Exatamente. E a distância de 68 para 13 é mais ou menos o tamanho dos partidos, viu? E de 68 para 6, aí sim eu acho que o PCdoB está subdimensionado, né? Deveria estar com pelo menos uns 10 ali o PCdoB. Mas é isso, o PT é nesse volume maior, é um fato. O maior partido de esquerda do mundo, né? De centro-esquerda, de esquerda, enfim, depende da maneira como você calcular, mas o PT é incomparavelmente o maior partido, pelo menos do sul global, é indiscutível. Eu acho que do mundo também é o maior partido de centro-esquerda do mundo. Muito bem, obrigado, Daniel. Valeu, gente, um prazer. Claro. Um prazer, Daniel. Obrigada. Boa Páscoa, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.